Inclusive, Luiz, nesse momento quem está nos acompanhando, o presidente dos Estados Unidos já está chegando para esse encontro com a OTAN, Joe Biden, Nicolas Sarkozy, outros integrantes também da diplomacia, o Boris Johnson, também o primeiro-ministro britânico. Então estamos na expectativa da fala dos líderes a respeito da guerra na Ucrânia e o presidente francês, Emmanuel Macron, acompanhado do presidente dos Estados Unidos. E a gente fica na expectativa do início desse encontro. Agora, Luiz, já está se falando sobre Mariupol, que a cidade estaria praticamente tomada, um clima muito dramático na cidade. Quais são as informações em relação a Mariupol? O termo estaria em ruínas já. Sim, as estimativas é que entre 80% e 90% das edificações de Mariupol tenham sido destruídas no combate. A área que ficou mais preservada foi exatamente a região portuária, que os russos optaram por não destruir para que eles consigam usar esse porto para desembarcar tropas e equipamentos. E umas imagens significativas aí já estão chegando aqui no oeste da Ucrânia, que mostram tropas russas na função de distribuição de alimentos e mantimentos para a população. Tem cerca de 100 mil pessoas presas em Mariupol e parece que a Rússia agora tem um relativo controle da cidade, porque já está até inclusive fazendo distribuição de alimentos. Mas essas informações, essas fotos, essas imagens não foram totalmente comprovadas por órgãos independentes ainda. Ok, e Luiz, chamando um pouquinho mais a atenção para as imagens que a gente vê aí ao vivo de Bruxelas, os líderes da organização do Tratado do Atlântico Norte vão se reunindo, essa que é a principal aliança militar ocidental. A prioridade máxima, é claro, do evento, das discussões, será a invasão da Rússia à Ucrânia. O evento estava marcado para começar por volta das 6 horas da manhã, horário aqui de Brasília, por isso já a gente acompanha essa movimentação ao vivo bastante intensa e é claro que os desdobramentos da guerra devem depender também dessa reunião, a expectativa de quais novas providências devem ser tomadas por parte dos grandes líderes, grandes autoridades que se reúnem nesta manhã. O que você conta para a gente, Luiz, com relação a Kiev, a capital ucraniana? Como estão as movimentações de tropas russas por lá? Você falava de Mariupol agora há pouco e também as informações com relação à cidade de Makariv. Militares conseguiram recuperar o domínio do local? E aí também, Luiz, a qualquer momento a gente pode te interromper porque o presidente Biden já vai sendo posicionado na frente de um microfone. Trata-se de uma grande sala oval e existem várias cadeiras com uma certa distância marcadas, colocadas para que os líderes se sentem nessa mesa oval, circular, todos se veem de frente. Também alguns grandes telões, há a expectativa do pronunciamento também de forma virtual do próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e em volta dessa mesa oval uma grande plateia, convidados, outras autoridades assessores que vão acompanhando. Qual a situação de Kiev, Luiz? Em Kiev existe uma guerra de atrito, ou seja, os russos tentaram cercar a capital Kiev com as suas tropas, tomando várias pequenas cidades aí da periferia do subúrbio de Kiev para tentar isolá-la do resto do país. Só que eles não conseguiram. Toda a parte sul de Kiev ainda está livre, existem linhas de suprimento passando por ali. E agora o que acontece é que o país vive, a região vive uma guerra de atrito, ou seja, um impasse. Nem a Rússia consegue conquistar muito mais território e nem a Ucrânia consegue retomar muito mais território. Um dia a gente acorda e descobre que a Ucrânia retomou uma ou duas cidades ou cercou uma daquelas cidades. Outro dia a Rússia ataca e retoma esse território. Então é uma guerra que a gente chama de impasse. Inclusive é um tipo de guerra que é muito violento porque cobra muito o seu preço em vidas por pouco território ganho, pouca resolução aí do impasse. Em relação à reunião que está acontecendo, que nós podemos ver imagens agora, essa reunião ela pode definir o futuro da OTAN e estamos falando aqui do futuro da ordem mundial, na verdade. Qual que vai ser o papel da OTAN?